Olá, bem-vindos ao Ecos da Alma, o podcast que ressoa nas profundezas do ser, despertando a consciência para uma vida mais plena e transformadora. Eu sou Arenita Souza e é uma alegria imensa conduzir este espaço que nasceu da minha inspiração espiritual e me levou a criar este projeto tão especial. No episódio de hoje, vamos mergulhar na poderosa introdução do livro A Imensidão dos Sentidos. Ele nos ajuda a aprender a lidar com a mediunidade. Ele foi escrito por Francisco do Espírito Santos Neto e ditado pelo Espírito Hamed. Esta obra, ela nos convida a explorar as vastas camadas da nossa consciência, iluminando o caminho para entendermos a mediunidade e a espiritualidade com profundidade. Aqui refletiremos sobre como a espiritualidade expande nossa visão no mundo exterior, ao mesmo tempo em que nos guia em uma jornada interna de transformação comportamental. A imensidão dos sentidos nos lembra que a verdadeira compreensão de nós mesmos e do universo se inicia quando abrimos espaço para o sentir, o pensar e o viver com mais presença e plenitude. Prepare-se para uma profunda imersão, pois juntos vamos despertar a consciência, transformar comportamentos e nos reconectar com o que há de mais essenciais em nós mesmos. Que cada palavra seja um convite para você viver com mais leveza, consciência e espiritualidade. Sejam todos muito bem-vindos ao Ecos da Alma. Então vamos começar aqui a introdução do nosso livro, A Imensidão dos Sentidos. Muitos de nós vivemos inconscientes da sutileza e alcance de nossos órgãos sensoriais, já que precisamos apenas de uma pequena cota de suas informações para registrarmos o mundo que nos rodeia. Os 5 sentidos humanos são a base de todas as percepções físicas, mas quando somamos a eles o 6º sentido, não só experimentamos um maior grau de consciência existencial, como também passamos a descortinar os mistérios da vida invisível. Se cada um de nós concentrasse mais a atenção em seu mundo interior, utilizando as sensações como guia ou caminho, com certeza encontraria maior sentido para a sua existência. Eu fiz até um grifo referente a isso. Se cada um de nós concentrasse mais a atenção em seu mundo interior, utilizando as sensações como guia ou caminho, com certeza encontraria mais sentido para a sua existência. Abre aspas. Deus não poderia dar-lhe ao homem um guia mais seguro que a sua própria consciência. Eu quero fazer um comentário aqui sobre este parágrafo, porque muitas pessoas, elas têm as respostas daquilo que busca, mas elas têm dificuldade de prestar atenção para que o seu 6º sentido diz, para que a sua sensação diz, para que aquela informação que vem suave na nossa mente quer nos despertar. Então é muito importante começarmos a prestar atenção nisso. Para desenvolver a mediunidade, é necessário inicialmente aprender a comunicar-se com os próprios sentimentos para, a partir daí, entrar em contato com os de outras pessoas, encarnadas ou não. O Criador guia suas criaturas utilizando a capacidade intelectual, sensorial delas de avaliar o seu reino íntimo. Então é importante nós nos compreendermos, utilizar esse autoconhecimento para nos analisar, nos avaliar, antes mesmo que queiramos avaliar e analisar o outro. Continuando, analisar as faculdades mediúnicas apenas pelo aspecto intelectual é muito diferente do que vivenciá-las sensorialmente. Nossa, isso aqui é incrível, né? Eu vou continuar esse parágrafo para fazer um recorte para vocês. Da mesma forma que não obtemos um real conhecimento da vida marítima, estudando-a através de um atlas geográfico,
e sim mantendo estreita relação com os mares e oceanos. Vou refazer esse parágrafo, citar novamente para vocês compreenderem melhor. Analisar as faculdades mediúnicas apenas pelo aspecto intelectual é muito diferente do que vivenciá-las sensorialmente. Da mesma forma que não obtemos um real conhecimento da vida marítima estudando-a através de um atlas geográfico e sim mantendo estreita relação com os mares e oceanos. Isso aqui me retrata muito claramente a PNL, que ela diz que o mapa não é o território. Então é preciso vivenciar, é preciso experimentar para que você possa se perceber as suas condições sensoriais. Por isso que é importante a gente parar para sentir o nosso corpo, sentir a nossa respiração, sentir como o corpo está falando conosco, qual é a mensagem que o corpo está trazendo. Vamos continuando. Aqui apresentamos o resultado de nossas experiências e reflexões sobre o fenômeno medianímico. São os produtos de entendimento, recolhidos na jornada de um caminhante. Os textos em estudo, selecionados carinhosa e cuidadosamente, representam nossa contribuição modesta e despretensiosa para a divulgação da codificação kardeciana, de modo particular de O Livro dos Médios. Sendo importante ressaltar que é preciso manter os ensinos da mediunidade incólumes de qualquer tipo de banalização, crendice, distorção ou exotismo. Então temos que olhar para os livros dos médios, temos que olhar para o kardecismo de forma segura e entender do que estamos falando. A superstição, germe de diversos equívocos de interpretação, surge quase sempre envolvendo as novas revelações. Sendo a doutrina espírita, nos tempos modernos, uma renovadora mensagem a descortinar o espesso véu que encobre o intercâmbio espiritual entre as duas esferas. Pode atrair um grande fluxo de discípulos exaltados e excêntricos, pouco despertos para as verdadeiras intenções da vida maior e carentes de estudo, observação, investigação e bom senso. Na verdade, quando nos encontramos presos a antigos clichês mentais estruturados sobre convicções rígidas e fantasiosas, não conseguimos abandoná-las de imediato. A mudança nos convida a ser maleáveis, a desafiar rótulos e a não nos apegar a ideias definitivas sobre a natureza das coisas. E como é importante esse convite que ele faz aqui, a nós olharmos para as nossas crenças, aquelas crenças que nos limitam e aquelas crenças que nós temos como verdade desde lá do princípio da nossa vida, onde nós entramos num processo de rigidez e não conseguimos despertar para o novo. Então este livro nos convida a fazer essa mudança. Dando continuidade aqui na leitura, ele diz assim: é possível que muitos, ao tomarem contato com nossas singelas anotações neste livro, percebam que estão percorrendo um caminho semelhante ao nosso. Dizemos semelhante porque entendemos que cada ser possui um jeito único de crescer, um lugar peculiar a ocupar neste mundo e um característico poder pessoal de mapear sua própria estrada evolutiva. Para esses, acreditamos que estas análises e reflexões contribuirão com alguma luz ou entendimento no processo de aprimoramento e expansão da consciência, pelo qual todos estamos passando na escola universal. De tempos em tempos, o mundo maior espalha inspirações sementes, que são pensamentos em germe. Desde que encontrem terra fértil, desabrocham em nós novas formas de ver e analisar as verdades eternas. Repentinamente, vemos com olhos renovados e compreendemos sem nada forçar. E aqui me deixa muito claramente a minha missão de ter sido intuída para fazer esse podcast Ecos da Alma e trazer para vocês essa pequena sementinha
mas que se nós pudermos compartilhar com outras pessoas tudo isso que vocês estão vendo aqui e ouvindo, com certeza a gente vai estar trabalhando a corrente do bem e nós vamos ajudar a um mundo melhor, a despertar as pessoas, independente de religião. Nós poderemos ajudar as pessoas a ter essa autocompreensão, esse autoconhecimento, esse autoanálise para viver de uma forma melhor. Essa germinação pode ocorrer em nossa intimidade, recapturando o senso perdido de perceber a imensidão de nossos sentidos, que exalta o encanto e a riqueza da vida dentro e fora de nós. O nosso propósito é colaborar com todos aqueles que, ao buscarem a dimensão metafísica da existência, deixam de lado as posturas rígidas e inflexíveis diante das faculdades psíquicas, encarando-as de modo natural e espontâneo e desatando-as das embalagens preconcebidas. Gostaríamos, caro leitor, que examinasse cautelosamente os capítulos aqui reunidos como se fossem quadros ou esculturas expostos numa galeria de arte, ou mesmo que caminhasse como se estivesse num imenso corredor de espelhos, observando em cada um deles os reflexos de si mesmo, a fim de poder apreciar melhor os mais diferentes estados ou sensações da alma. Diante de tantos presságios de medo, castigo, repressão, culpa, amargura e doença que são lançados sobre os conceitos da mediunidade, sufocando, atemorizando os dotados de percepção extrasensorial, desejamos a todos eles nossos sinceros votos de muito serviço e entendimento com entusiasmo, pois acreditamos ser esta a melhor receita para os candidatos ao desenvolvimento do sexto sentido. Esta receita, porém, não se refere a um trabalho de arrebatamento e exaltação, sem controle, e sim a uma sensação de realização pessoal pelo desempenho de uma tarefa vocacional. Para tornar claro e compreensível o significado da nossa recomendação, analisemos a origem da palavra entusiasmo. Ela deriva do grego entusiasmos e quer dizer sopro divino, ou também está repleto da divindade. Compõe-se do prefixo em, movimento, para dentro, e do vocábulo tel, Deus, divindade. O termo é aplicado a indivíduos ou grupos que estão sob inspiração divinamente criativa. Eu me sinto nesse momento. Finalmente, esperamos que estas páginas possam satisfazer de alguma forma o anseio dos leitores, ajudando-os a harmonizar o caminho da conquista, da felicidade, através da compreensão das próprias experiências mediúnicas, e rogamos ao Divino Autor da Boa Nova que abençoe a todos e lhes dê sua paz, agora e sempre. Espírito Hamed. Gente, estou muito emocionada porque é uma obra magnífica. Eu convido vocês a me acompanhar aqui nesse podcast. Uma vez por semana será divulgado o nosso episódio. Esse é o primeiro episódio e veja quão profundo este livro vai nos ajudar a trabalhar no autoconhecimento. Então eu convido vocês a curtirem, a comentarem, a deixar aqui um pouco da sua palavra no comentário do que você achou dessa introdução, de como você se sente ao dar comigo, esse primeiro passo sobre esse livro, A Imensidão dos Sentidos. E eu te agradeço imensamente do fundo do meu coração por você estar aqui comigo, participando desse momento ímpar, tão especial na minha vida, e acredito que também será na sua. Muito obrigado e que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Aguardo você até o próximo episódio. Fique com Deus.